Eu queria aproveitar a sua presença aqui até para perguntar ao senhor a respeito de um assunto que tratamos há pouco aqui, que são essas acusações fortíssimas, né, que Ciro Gomes fez ao governo Lula, né? Falou que é o maior escândalo de corrupção já visto no país, na história do país, o caso dos precatórios, acusa o governo de ter feito aí uma negociata com bancos, em relação a isso. O PT tem que entrar com alguma ação, pretende entrar com alguma ação contra Ciro Gomes? De que maneira o PT está discutindo isso internamente para reagir a essas acusações que Ciro Gomes está fazendo publicamente, né? O primeiro, você perceber a fala do Ciro contra o governo do presidente Lula e contra o PT não é de hoje, né? Então, inclusive, criando problema no próprio grupo político a qual ele pertence e rachou por conta dessa visão que o Ciro tem mantido e tem replicado. Eu acho que o governo do presidente Lula tem valorizado muitos instrumentos, inclusive, que fazem o processo de fiscalização, de auditagem, que fazem o processo de investigação. Polícia Federal com autonomia, não tem essa coisa de dirigir o processo das investigações. A Polícia Federal tem autonomia hoje. Está sendo trabalhado, e isso com muita força no governo do presidente Lula, os mecanismos de apuração da sociedade. Então, essas denúncias têm que, na medida que forem sendo apresentadas, vão estar sendo investigadas, dadas as respostas. Nós acreditamos muito na seriedade do presidente Lula, na seriedade dos ministros que estão tocando hoje o nosso governo, e, mais uma vez, na minha avaliação, uma invenção de tentar tirar o foco de uma questão que está dando certo no Brasil, que é o aumento do emprego, que é a inflação dentro da meta, e nós trabalhando para poder baixar isso, a inclusão das pessoas, trazer o pobre para o orçamento público. É isso que nós temos que focar, é isso que o presidente tem que focar. Portanto, nós temos que dar alguma resposta. O PT está analisando isso, tem que dar alguma resposta, mas também não vamos ficar dando resposta a todo dia. O Ciro, que é outra coisa que o Ciro faz hoje na vida, é isso, e é ficar falando o tempo inteiro dessa questão. Então, não temos que ficar dando resposta a tudo que o Ciro for falar a partir de agora, porque senão a gente deixa de fazer o governo. Processo não? Processo não? O Senador, senhor acha que não tem que processar ele? Isso aqui, o PT está analisando, eu vou estar dialogando com a direção nacional, e aí a gente, a partir disso, se reporta a vocês e diz se o PT vai entrar com processo ou não. senador, o presidente Lula e o governo Lula, nas pesquisas mais recentes, estão sofrendo um processo de redução da aprovação e ascensão da desaprovação. Então, as curvas estão se aproximando e o presidente, o senhor diz que o governo tem resultados a mostrar e tal, mas a população não está percebendo isso, que a desaprovação ao presidente e ao governo dele tem se manifestado nessas pesquisas mais recentes, né? O governo falha na comunicação ou, de fato, o governo está muito aquém do que prometeu, como admitiu o próprio presidente Lula na entrevista que concedeu ao SBT? Eu avalio, primeiro, que as medidas para que o Brasil melhore, para que o Brasil seja próximo daquilo que o presidente prometeu durante a campanha, estão sendo tomadas. Os programas todos estão sendo retomados, o Minha Casa Minha Vida, que gera emprego, que gera dignidade às famílias, que gera cidadania, o programa da reforma agrária sendo retomado, estava tudo parado, não tinha crédito, o crédito agrícola muito menor, não se tinha um programa no Plano Safra, por exemplo, para a agricultura patronal, você tinha, não tinha a diferenciação para a agricultura familiar. Hoje isso está sendo retomado, as medidas estão sendo retomadas. Não tem ainda a percepção da sociedade de que isso, os efeitos
efeitos disso ainda precisam, dessas medidas do governo, precisam ter tempo, e tempo, diálogo, presença do nosso governo nos estados, nas regiões. Acho que isso precisa melhorar essa questão da presença, inclusive do próprio nosso presidente, andar mais no país, rodar mais o país. Eu acho que isso é uma questão que tem que ser levantada. Esses últimos dias eu vi melhora nisso. Ontem mesmo no meu estado, por exemplo, nós tínhamos 5 ou 6 ministros do governo federal lá, todos eles lançando projeto, lançando programa, agora o PAC, ontem o lançamento aqui da restabelecimento das políticas de construção dos institutos federais, mais 100 novos institutos federais sendo construídos no país. Enfim, há um conjunto de ações que estão sendo trabalhados nesse sentido. Agora, há uma polarização muito forte na sociedade. Essa questão dos costumes é a pauta da oposição. Sinceramente, nessa questão da comunicação, como é que você rebate o tanto de mentiras e de fake news que hoje existem nas redes sociais, em que se colocam em verdade como se fosse uma verdade? Você vai entrar replicando da mesma forma? O PT não vai fazer isso, e nem o governo do presidente Lula vai usar da mesma metodologia daqueles que trabalharam com essa política do ódio. Então, cada vez mais é necessário melhorar a comunicação, trabalhar uma comunicação mais regional, mais territorial, dando resposta mais clara, mais presença. Isso é natural que um governo precisa fazer. Mas eu estou apostando muito de que esses índices aí na pesquisa nós vamos estar melhorando mais rapidamente, e o governo está no caminho certo, na minha avaliação.